O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, peregrinos, peregrinas da Virgem de Nazaré, irmãos e irmãs da Pastoral do Acolhimento, que estão aqui hoje fazendo a entrega do seu trabalho, que realizarão de forma voluntária neste Sírio de 2016. Queridos irmãos e irmãs, sócios da Associação dos Devotos, que estão participando conosco, espiritualmente presente e vendo através da Rede Vida esta celebração neste santuário bendito da Virgem de Nazaré. A palavra de Deus é o fundamento da nossa caminhada. A coisa pior que pode haver na vida de alguém é caminhar à toa. Vocês já imaginaram, por exemplo, um dia que a gente não sabe o que vai fazer, o que tem que fazer? Vocês já imaginaram sair de casa sem um itinerário definido? Eu vou sair para fazer isso, depois eu vou ali, depois eu faço isso. E como é bom quando a gente consegue fazer os itens que nós determinamos. Ao contrário, é muito chato quando a gente não sabe o que fazer, não consegue e volta para casa sem termos feito aquilo que deveríamos. Assim também é a nossa existência. E quem nos concede o fundamento, o itinerário, o percurso a percorrermos é a palavra de Deus. Tantas vezes, olhem só, vejam se eu tenho razão ou não. Tantas vezes a gente segue aquilo que os nossos ídolos dizem, fazem. Então, são os atores, as atrizes, os jogadores de futebol, são as pessoas que exercem influência nos meios de comunicação, e a gente vai apoiando a vida da gente, e muitas vezes o pensamento que gera a ação em base ao que estas pessoas dizem. E precisamos ser honestos que nem sempre dizem coisas que fazem sentido. Ou então aquilo que nós lemos nos jornais, nas revistas, aquilo que nós ouvimos das pessoas, tudo isso vai entrando em nós e formando o nosso pensamento e a nossa ação. Olhem que desastre! Se de fato não tivesse algo mais firme, mais forte, mais substancioso. Olhem que desastre se não tivesse uma palavra que nos dá vida, uma palavra que nos redima, uma palavra que nos fortaleça. E é preciso reconhecer, esta palavra não se encontra no mundo no sentido que venha da nossa humanidade. Esta palavra só pode ter vinda de Deus.
Só pode ter saído da boca dele, esta palavra só pode ter vindo do céu. A palavra de Deus, portanto, é o fundamento da nossa vida. Sem contar que ela é o fundamento de tudo que existe. É São João Evangelista que nos diz: no princípio era a palavra se fez carne, se fez gente. Sem a palavra, nada do que existe foi feito. Tudo a partir dela. E esta palavra se humanizou em Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós estamos comemorando então a palavra de Deus, não tanto o livro, mas a essência, a mensagem que a palavra que está na Bíblia nos dá. Diríamos que a palavra, do ponto de vista material, é variado, tem tantas formas de Bíblia, tem tantos tamanhos, tem até umas com letras bem graúdas, eu já uso esta com letra graúda. Tem Bíblias grandes, Bíblias pequenas, tem várias traduções, mas a essência é a mesma. Uma palavra que nos foi comunicada, uma palavra de amor. A tal ponto que ouvimos aqui o trecho pequeno de São Lucas sobre estas ameaças que Jesus faz. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Parece uma maldição, mas não é. Na verdade, aquilo que Jesus está fazendo é uma constatação daquilo que acontece com quem não se apoia sobre a palavra de Deus. Quando a gente é jovem, a gente pensa, faz 1500 coisas, a maioria delas asneiras. Mas quando a gente começa a se entender, quando a gente começa a conhecer a palavra, a gente vai então refletir: puxa, como vacilei, como errei, eu não teria feito se eu conhecesse a palavra. Hoje eu não faria. Por quê? Porque então a palavra se torna inspiradora, iluminadora. A palavra se torna um esteio, no qual nós então nos seguramos e nós prosseguimos a nossa caminhada. Ao contrário, sem a palavra, asneiras, coisas de que a gente se arrepende, quem sabe até hoje. De modo que quem apoia a sua vida sobre a palavra de Deus, Jesus mesmo compara, é como aquele que constrói a sua casa sobre uma fundação bem estabelecida, para valer. Pode chover, pode dar um vento forte e a casa permanece ali, tudo por causa da fundação. Ao contrário de Jesus, quem constrói a sua casa em cima da areia ou em cima da tabatinga, como acontece muito aqui na Amazônia, que tem muita tabatinga, acontece aquele desastre, como aconteceu num prédio mal cavado aqui em Belém há alguns anos. Ou seja, a terra chupou. Por quê? Porque não tinha uma fundação estável. Assim é a vida da gente quando ela é construída sobre o vazio, sobre o oco, sobre as coisas que passam, as coisas que não têm consistência. Ao contrário, a palavra construída sobre a fé pode soprar o vento forte, pode dar a chuva, vai batê-la um pouquinho, mas não a destrói, ela não vai ruir, porque promessa de Deus. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, podem vir tempos ruins, mas não a abaterão. Pois bem, meus irmãos e irmãs, um propósito bonito para nós renovarmos hoje, na festa de São Jerônimo, é podermos manusear a palavra de Deus com maior frequência. Até tem quem compare a Bíblia com o celular, não é isso? Dizendo: quem dera que dessemos à Bíblia o tratamento que damos ao celular, sempre em nossas mãos, toda hora a gente esbrugando o celular. Deus o livre se a gente vai sair e se esqueceu,
volta-se para ir buscar, porque não se pode mais viver sem aquilo. E se nós fizéssemos isso com a Bíblia, sempre em nossas mãos, sempre consultando, e se nos esquecêssemos em algum lugar, voltássemos lá para buscar, porque não saberíamos mais viver sem a palavra de Deus, como muita gente está viciada nesses instrumentos de comunicação móvel. Pois, meus irmãos e irmãs, assim tratava a palavra São Jerônimo. São Jerônimo era um jovem, ele era especialista em literatura latina, que era a língua do tempo dele. Era um mestre na língua latina. E havia um problema. Qual era este problema? O povo do lado daqui do mundo, que a gente chama do Ocidente, não tinha a Bíblia, porque a Bíblia ainda estava só na linguagem original dela, que era muitas coisas em hebraico e uma tradução já feita para o grego, de modo que aqui no lado do Ocidente ninguém conhecia, a não ser pessoas eruditas, muito poucos conheciam o hebraico e o grego. Qual foi o trabalho do grandioso jovem São Jerônimo? Traduzir, fazer a tradução dessa escritura, dessas línguas, para a língua do povo, para a língua latina. Hoje a gente não fala mais latim, nem sabe mais latim, mas naquela altura era a língua que o vulgo, como se diz, falava, o povo. Por isso, a tradução que ele fez se chama Vulgata. Por quê? Porque era a língua do vulgo, a língua do povo, a língua das pessoas. E ele fazia aquilo com tanto afinco, noite e dia. E vocês pensam que àquela altura tinha luz elétrica, né? Era a luz do dia, quando o sol estava aberto, e à noite, luz de cera feita mesmo de sebo de animal, que a gente sabe também dura pouco, porque logo se consome. Hoje uma vela dura, porque se descobriu outras coisas, se acrescenta, talvez nem se use mais o sebo de animais. Porém, àquela altura não, acabava logo. E as pessoas convidavam: Jerônimo, vamos embora passear. Jerônimo, vamos embora ali numa balada. Jerônimo, vamos embora fazer 2 passos, caminhar. Jerônimo, vamos embora jogar uma bola. Jerônimo, vamos embora ali no barzinho. E Jerônimo respondia sempre: não posso, não, estou ocupado, não, tenho que terminar este trabalho aqui. Não, olha, são muitas páginas, a Bíblia, e eu tenho que dar conta disso. E perguntavam para ele: por que, Jerônimo, você tem que fazer esse trabalho assim, tão sofrido, tão dedicado? E então ele respondeu: porque ignorar a Escritura é ignorar Cristo. Quem não conhece a Bíblia, quem não sabe ler a Bíblia, quem não pode ler a Bíblia, desconhece Jesus Cristo. Por isso me afadigo, por isso eu me dedico a este trabalho, por isso não vou passear, por isso sacrifico os anos mais bonitos da minha vida realizando este trabalho, para assim oferecer Cristo às pessoas, terem em mãos a palavra, de modo a ali então encontrar Jesus Cristo. Olhem que maravilha, meus irmãos e irmãs. E se hoje nós temos então a nossa Bíblia em várias traduções em português, devemos agradecer quem fez um trabalho intermediário tão importante que foi o glorioso São Jerônimo. Mais um motivo para então, na festa de hoje da Bíblia, nós renovarmos o nosso amor à palavra e lê-la, porque, segundo São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo, ficar por fora, ficar sem conhecê-lo. Por isso, meus irmãos e irmãs, graças a Deus, hoje nós temos, além das traduções, dos tamanhos de Bíblias, temos também a liturgia, temos também o Deus conosco, a liturgia diária e tantos outros que já nos dão todos os dias aquela porção da palavra para a liturgia
daquele dia. Já vem ali tudo explicado, vem a celebração ali, de modo que, se a gente tem dificuldade em manusear a Bíblia mesmo, né, o texto do livro, podemos todos os dias ter ali as nossas porções de alimento, pois a palavra ilumina a nossa caminhada, é, como eu dizia, o fundamento de tudo. Vamos fazer um instante de silêncio